bússola para o mesmo número dá a você a mesma leitura. Uma prancha de bússola aumenta sua precisão com a bússola e o Nav Finder permite a você monitorar sua localização, mesmo após fazer várias mudanças de direção em um curso irregular. Além do mergulho de navegação, você usará sua bússola durante seu mergulho de aventura noturno, junto com alguns outros equipamentos de mergulho. Além da bússola, para o mergulho noturno, você também irá querer ter instrumentação completa, incluindo um profundímetro e timer ou um computador. E é uma boa ideia levar um apito, assim você pode ser ouvido na superfície no escuro. Uma prancheta permite comunicação confiável com seu parceiro. Um cabo de referência de um barco ou boia faz descidas e subidas noturnas mais fáceis. E porque é mais fácil bater em coisas acidentalmente no escuro, mesmo em águas mornas, você deve querer usar uma roupa de exposição, luvas e botas para reduzir a possibilidade de cortes e arranhões acidentais. É melhor usar equipamentos com os quais você esteja familiarizado e confortável quando mergulhar à noite. Se você for usar um regulador ou um CE novos ou outro equipamento novo, considere fazer uns poucos mergulhos de dia antes de mergulhar com eles à noite. Praticamente não é necessário dizer que para mergulho noturno você precisa de uma lanterna de mergulho. De fato, você realmente precisa de duas pelo menos, uma principal e uma reserva, porque mesmo as melhores lanternas podem falhar, tornando difícil achar seu parceiro, ler seus instrumentos ou seguir um cabo de subida. Uma ou mais lanternas de reserva minimizam a possibilidade de ter que terminar um mergulho noturno sem uma lanterna funcionando. Existem muitas lanternas de mergulho para escolher. Procure por estas 6 características. Primeiro, procure por um corpo robusto que suporte um pouco de abuso e água salgada. Segundo, procure por interruptores confiáveis com uma trava no interruptor para evitar que a lanterna se ligue acidentalmente dentro de sua mala de mergulho. Terceiro, tente escolher uma lanterna com poucos O-rings de vedação para tornar a manutenção mais fácil. E quarto, assegure-se que a empunhadura da lanterna ou seu suporte sejam confortáveis a você. Quinto, uma tira de pulso ajuda a evitar sua perda. E sexto, assegure-se que ela tenha baterias novas ou recém-recarregadas. Alguns mergulhadores preferem baterias recarregáveis porque são mais baratas de operar se você usa muito a lanterna. Outros mergulhadores preferem lanternas com baterias descartáveis, porque elas não têm um custo inicial tão alto. Lembre-se que algumas das mais brilhantes lanternas de mergulho geram tanto calor que elas devem ser ligadas somente embaixo d'água. Ligá-las fora d'água pode danificá-las. Siga as recomendações do fabricante. Você achará algumas outras luzes úteis. Use luzes ou marcadores químicos para marcar boias, cabos e você e seu parceiro. Em águas transparentes, suspenda um strobo submersível para ajudá-lo a navegar e encontrar seu caminho de volta para sua boia ou barco de mergulho. Assegure-se de enxaguar as lanternas de mergulho em água doce após o mergulho e de limpar e lubrificar os O-rings regularmente. Se você acidentalmente alagar uma lanterna de mergulho, drene a lanterna o mais rápido possível. Jogue fora baterias descartáveis, remova os O-rings e enxague a lanterna por dentro e por fora com água doce. Então, drene a lanterna e permita que ela seque. Retorne a lanterna à sua loja de mergulho ou fabricante para manutenção antes de mergulhar com ela novamente. Já que a água absorve cor e luz, você deve querer levar uma lanterna no mergulho de aventura profundo. Mergulho profundo também tem suas outras considerações sobre equipamentos. O equipamento autônomo que você já usa é provavelmente bom para mergulho profundo, mas você quer assegurar-se que ele está pronto. À medida em que você vai mais profundo, o ar respirado se torna mais denso. Então, tenha certeza que seu regulador esteja nas melhores condições, que tenha sido feita a manutenção apropriada e tenha sido revisado por um profissional no último ano. Seu manômetro submersível deve ser revisado e ter sua precisão verificada juntamente com seu regulador. Como você se lembra de seu curso Open Water Diver, quanto mais fundo você vai, mais rápido você usa seu ar. Então, em um mergulho profundo,
profundo e escolha um cilindro adequadamente grande, que pode ser maior do que o que você preferiria em um mergulho raso. Mesmo com esse ar a mais, você irá querer ficar de olho no seu manômetro. Assegure que seu CE e o inflador de baixa pressão estejam em boas condições de trabalho. E como para todo mergulho, sua fonte alternativa de ar está claramente marcada e presa em um triângulo formado pelo seu queixo e o final de suas costelas. Pode ser mais quente no raso, mas escolha sua roupa de exposição considerando a temperatura no fundo. Mergulhos profundos podem levar você abaixo de uma termoclina, para águas significantemente mais frias que requerem mais proteção térmica. Em alguns casos, você pode querer um cilindro de subida à parte ou pony bottle como uma fonte de ar adicional. E lógico, você irá querer um conjunto completo de instrumentos ou um computador de mergulho. Quando mergulhar profundo com um computador, lembre-se de ficar dentro de seus limites não descompressivos e de verificar sua exposição com a RDP. Você e seu parceiro devem ter cada um seu próprio computador e terminar o mergulho baseados nas leituras do mais conservador. Se seu computador falhar, siga as instruções do fabricante. Se você não as tiver, faça uma subida normal a 18 metros 60 pés por minuto ou a taxa do computador se for mais lenta e faça uma parada de segurança aos 5 metros, 15 pés, talvez por quanto tempo seu suprimento de ar permitir você estiver perto de um limite não descompressivo. Consulte as instruções do fabricante antes de mergulhar novamente, você pode ter que esperar 12 horas ou mais. Além de seu equipamento regular, alguns equipamentos especializados ajudam em um mergulho profundo. Por exemplo, um cabo de referência torna mais fácil o controle de subidas e descidas. Isso pode ser uma âncora, uma poita ou um cabo lastreado. Um cilindro e regulador extra aos 5 metros 15 pés fornece ar para parada de segurança ou descompressão de emergência se você ou seu parceiro acidentalmente excederem seus limites planejados. E já que você está mais positivo ao final do mergulho, ele o ajuda a se lastrear, assim você estará neutro com um cilindro quase vazio. Mesmo assim, alguns pesos extras acessíveis na parada de segurança podem ajudar se você estiver um pouco mais leve que o planejado. Se você não estiver mergulhando de um barco, você pode usar uma estação de suporte de superfície para seu cabo de referência, cilindro de emergência e pesos extras. É uma boa ideia ter oxigênio de emergência e primeiros socorros disponíveis para qualquer atividade de mergulho, mas eles podem ser especialmente importantes para prestar ajuda quando mergulhando profundo e em locais remotos. Oxigênio, como você se lembra de seu curso Open Water Diver, é usado para primeiros socorros para suspeitas de mal descompressivo. Agora vejamos as técnicas de navegação que você estará usando em seus mergulhos de aventura. Navegação proficiente reduz estresse e natações desnecessárias pela superfície, torna o planejamento de mergulho mais efetivo, ajuda você e seu parceiro a ficarem juntos e reduz seu consumo de ar. O que você aprendeu pode ajudar a navegar mesmo em terra quando caminhar ou acampar. Uma vez que a navegação subaquática desempenha um papel importante na maior parte dos mergulhos, você deve escolher fazer um mergulho de aventura de navegação subaquática como um de seus primeiros mergulhos. Para navegar eficientemente embaixo d'água, você precisa saber duas coisas em relação ao seu ponto de entrada e ponto de saída planejado, sua direção de viagem e quão longe você viajou. Você pode estimar distâncias com ciclos de pernadas, tempo gasto, pressão do cilindro, vergadura dos braços e trenas ou cabos de medida. Um ciclo de pernadas é a distância que você viaja após completar uma batida de nadadeira com cada perna. Nade em um ritmo normal e conte cada vez que cada pé retornar ao mesmo lugar na batida de nadadeira. Seu instrutor fará você contar ciclos de pernadas enquanto nada uma distância conhecida, o que lhe dirá quanta distância você cobriu em um ciclo. Você também pode medir a distância cronometrando sua natação em um ritmo constante. Você não tem que contar, mas se você parar ou pausar, isso descartará suas medições. Seu instrutor também o fará cronometrar sua natação em uma distância conhecida para determinar quanto você viaja por segundo. Especialmente quando seguindo um padrão como um quadrado, você pode medir a distância baseado em seu consumo de ar. Entretanto, o ar ser preciso, seu ritmo de respiração e profundidade não podem mudar muito.
Braçadas e trenas ou cabos de medição são lentos, mas fornecem a maior precisão. A natureza fornece pistas que podem ajudá-lo a navegar. Isto é chamado navegação natural e começa antes de você mergulhar. Note a direção das ondas, correntes ou marés. Note o ângulo do sol e veja para que lado ele lança as sombras e procure por objetos e formações. Verifique a sonda ou cartas náuticas, se disponíveis, para obter uma ideia de topografia do fundo. Tudo isso pode ajudá-lo a encontrar seu caminho. Para reduzir vertigem e permanecer orientado, desça voltado para onde você quer ir, pés primeiro ou, pelo menos, sua cabeça mais alta que seus pés. Quando descer à noite, use a mesma técnica e assegure-se de ligar sua lanterna primeiro. Se possível, desça ao longo de um cabo de referência para ajudar a controlar sua velocidade de descida e minimizar a vertigem. Durante seu mergulho de aventura profundo, a mesma técnica é útil. Assim você permanece orientado ao longo da descida e o cabo de referência torna mais fácil diminuir ou parar sua descida se você precisar. Uma vez no fundo, use referências naturais para ajudar a manter sua direção. Procure pelas sombras e o ângulo do sol e sinta em qual direção a corrente está puxando você. Ambos fornecem indicações confiáveis de direção. Siga o contorno do fundo e procure por composições particulares ou marcas como um coral, pedra ou formação de arrecifes, que pode mudar de uma área para a próxima. Por exemplo, no oceano, recifes em franja sempre posicionam-se perpendiculares à terra. E nos mares e lagos, ondulações na areia correm paralelas à terra. Vida aquática frequentemente vive em nichos específicos, dando a você uma ideia de direção de onde você está. Por exemplo, gorgônias crescem perpendicularmente à correnteza predominante e voltam-se sempre para a mesma direção. E ouça a intensidade de sons que podem lhe dizer se você está perto de uma localização conhecida. Quando a navegação natural não for suficiente, você navega mais confiavelmente usando sua bússola. Navegação com bússola conta com segurar a bússola apropriadamente. Como você se lembra de seu curso de Open Water Diver, você precisa segurar a bússola o mais nivelada possível, com a linha de fé alinhada com a linha central de seu corpo. Olhe sobre a bússola, assim você pode ver onde está indo e manter a agulha entre as marcações da bússola à medida em que você nada. Para ajustar uma direção em sua bússola, aponte a linha de fé na sua direção de viagem pretendida. A seguir, gire a catraca até as marcas indicadoras estarem ajustadas sobre a agulha da bússola. Nade ao longo da linha de fé, mantendo a agulha entre as marcações indicadoras. Um curso recíproco leva você de volta em uma direção contrária. Gire a catraca até que as marcas indicadoras estejam a 180 graus da direção original. Agora vire-se até que a agulha da bússola descanse dentro das marcas, o que deve colocar você de frente para onde você veio. Você pode usar sua bússola e a estimativa de distância para seguir um padrão quadrado, retângulo ou triângulo. Para um quadrado ou retângulo, nade a distância desejada ao longo do lado 1, então gire a catraca 90 graus para o próximo lado. Gire 90 graus na mesma direção a cada virada até você retornar ao seu ponto inicial. Faça o mesmo para navegar um triângulo, mas gire a catraca 120 graus para cada virada. Você usará quadrados e triângulos com mais frequência para navegação em geral, mas triângulos são úteis para navegar em áreas pequenas. Algumas dicas tornam a navegação com bússola mais efetiva. Primeiro, acredite na sua bússola, mesmo se sentir que está apontando para o lado errado. Use a navegação natural junto com sua bússola e pratique o uso da bússola em terra periodicamente. Considere o efeito de correntes ou ondas e esteja preparado para navegar ao redor de obstáculos que você não pode nadar por cima. Se você estiver navegando a meia água, é mais fácil se um parceiro navegar e o outro monitorar a profundidade. Se você estiver navegando uma longa distância, mire levemente à direita ou à esquerda. Assim, se você perder seu destino, você sabe a direção para onde procurar. Como mencionado, suas habilidades de navegação serão usadas durante seu mergulho de aventura noturno.
Embora seja escuro, a navegação à noite difere pouco de durante o dia. Você só tem que usar sua lanterna. Já que você geralmente mergulha à noite em um ponto familiar, você com frequência quer relocalizar um ponto em particular para o mergulho noturno. Mergulho noturno a partir de um barco torna isso mais fácil, porque você geralmente ancora exatamente no lugar. De fato, muitos mergulhadores preferem mergulho noturno a partir de um barco, porque isso significa entradas e saídas, fornece uma maneira confortável de ir e vir ao ponto e porque ele é uma boa plataforma para se equipar antes de mergulhar e se aquecer após o mergulho. Mas se você estiver mergulhando à noite de praia, você pode ter que nadar até o ponto de mergulho pela superfície. Use sua bússola para seguir a direção ao ponto e use sua lanterna de mergulho para olhar para o fundo e objetos na superfície que forneçam uma direção, e observe os perigos na superfície, como barcos ou arrebentação. Luzes de prédios, barcos ancorados ou de outra fonte estática podem ajudar também. Olhe para trás e marque as referências de navegação de onde você vem antes de descer para guiá-lo na volta para a saída. Procure por luzes distintas e sua relação uma com as outras e seu ponto de saída. Embaixo d'água, use navegação natural e com bússola como você faria durante o dia, mas não tente ir tão longe. É mais fácil explorar uma distância curta a partir de um ponto conhecido, retornar e então explorar em uma nova direção. Após o mergulho, sair é somente uma questão de nadar de volta à praia, embora você deva usar sua lanterna para observar os perigos na superfície, assim como o caminho da saída. Você pode achar que deixar alguma luz distinta ou piscando em terra torne encontrar seu ponto de saída mais fácil. Entretanto, tenha certeza que suas luzes não serão confundidas com luzes de navegação locais. Se você tiver que nadar de volta através de uma área estreita, como um canal através de um arrecife, pode ser útil deixar duas luzes alinhadas com sua saída. Quando retornar, nade até elas estarem alinhadas e então nade em frente. Agora vejamos uma outra técnica para mergulho noturno. Mergulho noturno é uma grande maneira de obter um novo olhar sobre um ponto de mergulho familiar. Observar vida aquática noturna e aproveitar as cores brilhantes do mundo subaquático. Você praticará isso sob a orientação de seu instrutor durante o mergulho de aventura noturno. Para reduzir o estresse e simplificar a navegação, é melhor planejar mergulhos noturnos em locais que você conheça bem. Quando possível, chegue antes de escurecer, assim você pode ajustar seu equipamento com luz natural e avaliar as condições. Você irá querer evitar condições como arrebentação forte, corrente forte, pouca visibilidade, ambientes fechados e refluxo forte quando mergulhando à noite. É recomendado que você não pule refeições antes de mergulhar à noite. Assim, você terá energia plena para o mergulho após um dia cheio de atividades. E você pode achar mais confortável e seguro mergulhar com um parceiro conhecido. Tente ter alguém que permanecerá em terra ou no barco para ajudar com as lanternas e dar uma mão quando entrar e sair da água. Quando você estiver pronto para mergulhar, faça sua checagem de segurança pré-mergulho e tenha certeza que suas lanternas principal e reserva funcionam. Em seguida, use sua lanterna para ter certeza que a área de entrada na água está livre. Entre na água com sua lanterna ligada. Assim, se você acidentalmente a perder, você pode achá-la facilmente. Quando chegar ao local de mergulho, como mencionado anteriormente, será mais fácil se você descer ao longo de um cabo de referência. Desça lentamente e verifique seus instrumentos frequentemente. Uma vez no fundo, fique perto de seu parceiro enquanto vocês exploram. Mantenha a flutuabilidade neutra e evite danificar qualquer vida aquática sensível. Torne um hábito iluminar com sua lanterna antes de tocar qualquer coisa. Tome cuidado para não direcionar sua lanterna nos olhos de seu parceiro. Use sua lanterna para iluminar seus próprios sinais manuais, longe dos olhos de seu parceiro. Como você usa sua lanterna afeta como você vê. Você precisa estar atento à cortesia com seu parceiro. Montar lanternas em sua máscara, seu capuz ou um capacete livra suas mãos, por exemplo, mas é mais difícil evitar iluminar os olhos de seu parceiro com elas quando você olha para ele. Você pode também usar
usar sua lanterna para sinalizar seu parceiro. Isso significa ok. E balançar sua lanterna lateralmente significa emergência, ajuda ou atenção. Na superfície, isto significa ok. Ao final do mergulho, retorne para o cabo de referência para tornar sua subida mais fácil. Suba pelo cabo, não mais rápido que 18 metros 60 pés por minuto ou conforme requerido pelo seu computador. Faça uma parada de segurança e olhe para cima com sua lanterna enquanto você se aproxima da superfície. Assim você não bate em alguma coisa acima de sua cabeça. Se você tiver que subir longe do cabo de referência, use seu profundímetro ou computador para monitorar sua taxa de subida. Durante sua parada de segurança, olhe e escute pelos barcos antes de subir à superfície. Técnicas de mergulho profundo que você pratica sob supervisão de seu instrutor durante o mergulho de aventura profundo aplicam o que você já aprendeu ao ambiente de águas profundas. No treinamento de mergulho recreativo, é considerado profundo qualquer mergulho abaixo dos 18 metros 60 pés, mas não mais profundo que 40 metros 130 pés. Embora 40 metros 130 pés seja o máximo, você provavelmente achará que uma profundidade limite de 30 metros 100 pés fornece mais tempo de mergulho, mais luz e menos problemas com narcose por nitrogênio e o risco de doença descompressiva. Então, para o mergulho de aventura profundo, você e seu instrutor planejarão um mergulho entre 18 metros 60 pés, 30 metros 100 pés. E você precisa personalizar sua profundidade limite baseado em sua experiência, a experiência de seu parceiro, condições ambientais, qualquer mergulho anterior e intervalo de superfície e sua distância da ajuda de emergência se for necessária. Qualquer um destes fatores pode obrigar uma profundidade limite ainda mais rasa. Como você já aprendeu, é mais fácil fazer descidas e subidas profundas ao longo de um cabo ou seguindo um fundo inclinado ou parede. Isso ajuda você a controlar sua velocidade. Assim, você pode equalizar quando descer, não exceder 18 metros 60 pés por minuto durante a subida. Mas, em boas condições, você pode achar razoável descer e subir sem uma referência. Mantenha seus pés abaixo de sua cabeça para evitar vertigem e olhe para seu parceiro. Assim, vocês permanecem juntos. Use seu profundímetro e timer ou o indicador de velocidade de subida do computador para manter subidas dentro de uma taxa segura e ajuste seu CE frequentemente para manter sua flutuabilidade sob controle. Você pode fazer uma parada de segurança aos 5 metros 15 pés, observando seu profundímetro e monitorando sua flutuabilidade. Durante a parada, olhe e escute por barcos antes de emergir. Quando você alcançar o fundo, permaneça com seu parceiro, de preferência dentro de uma distância de toque. Em visibilidade ruim, você pode querer usar um cabo de dupla curto para manter contato, da mesma maneira como deve fazer em um mergulho raso com visibilidade ruim. Ajuste seu CE, assim você estará neutro